Fala galera, aqui é o Drake. E se você fosse um golpista que precisa manipular os maiores milionários da Europa, o que você faria? Começamos conhecendo o Jeremy e o cara entra em um bar todo animado, porque além de ter achado alguns dólares soltos no balcão para pagar a sua bebida, ele está de encontro marcado com uma mulher chamada Madison, que é bem bonita, e há dias e dias tem conversado com ele por mensagem. E o gado está animadíssimo para vê-la pessoalmente pela primeira vez, mas o Jeremy acaba conhecendo outra pessoa, a Penny, que no começo disse ser a tal Madison, porém no momento em que o cara fica preocupado por ela ser muito diferente da foto, a loira desmente a sua brincadeira e diz não ser a Madison verdadeira, e sim uma amiga dela, que está lá para testar o amor do cara. Acontece que antes que a garota vá embora por ter sentido que o Jeremy não é uma boa pessoa, o cara a impede de ir e questiona o porquê da Madison não ter aparecido. Aí a loira explica que na verdade a sua amiga não possui os seios que mostra nas fotos, pois aquilo são próteses de silicone, que agora precisam ser trocadas por outras maiores ainda, o que faz o Jeremy querer saber quando a cirurgia vai acontecer. E a garota explica que para juntar a grana para fazer o procedimento, a Madison vai precisar esperar por 1 ano. Daí, por incrível que pareça, o gado se comove com essa história e se propõe a pagar para sua web namorada. Só que no momento em que a Penny pergunta a forma de pagamento, 2 policiais e um trouxa chamado Jason aparecem para prendê-la. Assim, uma perseguição começa no meio do bar, porque a Penny é a famosa golpista do silicone, ou seja, ela toma o dinheiro dos carentes do Tinder e faz disso um trabalho. Aí conforme eles correm, a loira consegue atrasá-los virando alguns barris de bebida, até o momento em que ao sair do bar pelos fundos, a esperta usa o seu vestido preto para se disfarçar entre os sacos de lixo. E isso foi proposital. É o famoso conceito de estratégia, né? Daí a espertinha acha um panfleto sobre a França no chão. E em paralelo, vemos que o magnata Matias está jogando roleta ao lado de uma relaxadora profissional de luxo. Porém o babaca logo a expulsa da mesa, por achar que mulheres francesas dão azar. Só que antes de fazer o seu lance, o idiota é parado pelo dealer, que o lembra do fato de já estar sem fichas. Aí o Matias até tenta oferecer uma joia raríssima como garantia. No entanto, o cara recusa, porque além de ser contra as regras, o falso rico tem a fama de estar vendendo as coisas da própria esposa para lidar com as suas dívidas de jogo. E ao ser expulso da mesa pela sua fama de caloteiro, o babaca vai até o bar enquanto é observado por uma mulher. E chegando no balcão, ele pede um drink e conhece a Josephine. A princípio, a mulher parece uma pessoa comum, e ao perceber isso, o Matias se atira para cima da moça, que comenta estar ali por ter vencido uma loteria que valia 87 milhões de dólares. E sabendo da bolada que ela ganhou, o homem lhe oferece a mesma joia de antes, por uma mixaria de 500 mil dólares. Ouvindo isso, a Josephine até tenta lhe oferecer algumas fichas de jogo que ganhou anteriormente. Porém, o espertinho comenta que nem aquilo poderia pagar a joia. Assim, ele insinua que para quitar o valor, os dois poderiam relaxar juntos, mas é claro que a milionária nega a proposta do taradão. O problema é que o assunto chega ao fim quando descobrimos que a mulher que observava o Matias, na verdade é a inspetora de polícia Desjardins, que está ao lado de um idoso chamado Albert, que teria sido furtado pela Josephine, que não é uma qualquer, e sim uma golpista profissional. Dessa forma, Desjardins lhe dá a voz de prisão e manda que a sacana devolva a joia para o Matias, que nem percebe que a malandra troca por uma réplica instantes antes de entregá-la. E aí vemos que os três na verdade são uma equipe de golpistas, que já sabem para onde vão cometer mais os seus golpes. E pessoal, um detalhe estranho aqui é que essa fraude dela em trocar a pulseira exige que a equipe não só tenha que saber qual era a peça que o Matias tinha em mãos, como também ter acesso à própria peça para conseguirem criar uma réplica. Então, ou essa joia não é tão rara assim, ou vai dar para ver rapidamente que é uma réplica. Depois de um tempo, vemos a Josephine dentro de um trem, e quem aparece é a Penny, que agora está viajando, só que ela não descansa nem por um segundo, e logo senta na frente de um dos viajantes. Aí a malandra se faz de coitadinha, ao dizer que durante a viagem toda vai se alimentar apenas com 2 saquinhos gratuitos de açúcar. E com esse gancho, a loira comenta com o cara sobre o porquê de estar viajando. Dessa forma, a Penny começa a contar toda uma história usando a tal foto da Madison, mas a mentira da vez é que criminosos sequestraram a sua irmã para vendê-la a outros países, onde a coitada seria forçada a se tornar uma relaxadora profissional. Então, o seu maior sonho é resgatá-la das mãos dos bandidos, o que obviamente acaba comovendo o sujeito, que decide pagar tudo que ela quiser comer ali no trem. E como a Penny não perde uma oportunidade, a moça simplesmente pede todo o cardápio do expresso, até que as ações dela chamam a atenção da própria Josephine. Aí, por coincidência ou não, as duas acabam indo parar na mesma sala, onde a granfina golpista finge mostrar empatia sobre o sequestro da irmã da Penny. A questão é que a loira não está muito para papo, e logo abre o jogo, deixando claro que aquilo é uma mentira, e todas as historinhas que conta servem apenas para arrancar dinheiro dos homens trouxas e tarados. Sem contar que a loira também comenta sobre estar viajando para Belle-Sommer, que é uma comuna francesa, fazendo com que a Josephine blefe dizendo que mora lá. E caso a Penny vá para aquele lugar atrás de homens ricos e idiotas, vai acabar se dando mal, pois só lésbicas supostamente moram naquele local. Mas nem isso impede a Penny, que a retruca dizendo que até pensaria se relacionar com uma mulher. Assim, quando o trem para na estação, a Josephine mente sobre Belle-Sommer ser a próxima parada, além de usar 2 dos seus conhecidos para distrair a loira, que acaba nem percebendo que está sendo enganada. Daí, assim que a Josephine chega ao seu destino, a golpista se encontra com a Desjardins, e a líder do esquema comenta que se livrou da Penny antes. Afinal de contas, a moça poderia ser uma concorrente. E o próximo alvo da dupla é o Gregor, um milionário romântico que gosta de pular a cerca. O problema é que antes de começar
começarem a operação, as duas se surpreendem ao ver que o alvo delas está acompanhado da Penny, que já está arrancando uma grana do otário com a mesma história da irmã sequestrada. E o velho babão está extremamente preocupado com a virgindade da suposta vítima. E ao conseguir arrancar uma grana do babaca, a Penny vai tomar um drink enquanto se diverte no flyboard. E para o seu azar, a Desjardins mostra tudo isso ao Gregor, que decide denunciar a golpista, principalmente pelo fato da tal irmã da loira provavelmente não ser mais virgem, o que é extremamente bizarro, né? Aí quando a inspetora prende a malandra, é óbvio que a bandida tenta inventar várias histórias, como o fato de estar grávida, ou querer dar uma relaxada com a policial, que ignora todas essas historinhas, até que a Penny se lembra de um contato dela na cidade, que é justamente a Josephine. Nesse momento, a ricaça comenta que é mais seguro para a moça ficar ali, pois o Gregor é envolvido com a máfia do país e pode acabar desejando se vingar dela. Desse jeito, a única solução para sair da França com vida é usar o único dinheiro que tem para subornar a Desjardins, que ao receber a grana da Penny, a liberta, permitindo que a Josephine leve a loira diretamente para o aeroporto. Lá a moça comenta sobre a granfina que a distratou quando as duas se conheceram no trem, além de tê-la xingado pelas costas e ter a zoado enquanto a milionária dormia. Porém, ela se arrepende de tudo isso, afinal de contas, a Josephine a ajudou a sair da prisão. Então, antes que as golpistas se separem, a Morena alerta que a Penny tenha cuidado, para os mafiosos não a localizarem. Só que naquele momento, vemos o Matias espiando as duas, e ao ver a Josephine se retirando, o babaca segue a loira até o avião, que ao abrir a sua revista, acha um recado a chamando para dentro do banheiro. Daí a malandra vai até lá, apenas para se assustar com o velho milionário, o golpeando bem na garganta. Aí, quando o cara finalmente se recupera, os dois se enfiam juntos no banheiro, e o Matias questiona se a Penny estava envolvida com a Josephine, já que ele está atrás dela para recuperar a joia da sua esposa. Caso contrário, ele vai acabar se divorciando dela. E nesse momento, a loira deixa claro que não é uma parceira dela, e sim um agente do Serviço de Inteligência e Segurança australiano. E mesmo que essa desculpa seja a pior possível, o trouxa acredita nisso, e acaba aceitando fazer uma aliança com a falsa espiã, que para manter o seu disfarce com o novo aliado, precisa dar uma relaxada com o cara, que até tenta desviar disso, dizendo que tem alguns problemas transmissíveis. E a Penny, que está para jogo, não dá a mínima para isso. E os dois acabam ocupando o banheiro do avião por mais tempo do que deveriam. E uma parte engraçada dessa sequência, pessoal, é que tanto a Penny quanto o Matias erraram as siglas que eles usaram, pois a Penny falou ASSES, enquanto o Matias tentou corrigi-la, falando que era SASEI, só que os dois estão errados, porque a Organização Australiana de Inteligência e de Segurança tem a sigla ASIO. Mas voltando ao filme, vemos a Josephine em sua mansão absurdamente luxuosa, e o seu mordomo é justamente o Albert, que também é o seu parceiro de golpe. Só que para o seu azar, quem reaparece é a Penny, que já chega colocando banca e deixando claro que irá ficar por ali. E por mais que a Desjardins tente expulsá-la dali, a Josephine a impede. A questão é que agora, a loira deseja se tornar uma aluna da Morena, afinal de contas, a golpista é extremamente bem sucedida e rica, que é o sonho de vida da Penny como uma profissional da área. Aí a granfina não vê escolhas, a não ser concordar em recrutá-la. E antes de começar o treinamento, a Josephine explica à loira que além das aparências, as mulheres precisam se beneficiar dos homens que as subestimam, sem contar que eles sempre desejam ser os salvadores das mulheres, e é aí que as duas se aproveitam deles. Depois, vemos que além dos caras que querem mostrar que são heróis, o outro tipo de alvo das duas são os caras que vão para Gandaia nas férias. Daí o treinamento físico começa, com a Josephine tentando ensiná-la a pular os obstáculos, coisa que a Penny é uma negação completa. Em seguida, o próximo exercício é atirar facas no alvo, e é claro que a novata também é péssima nisso, assim como em abrir garrafas com rolhas e em dançar, ou seja, é praticamente um bingo de coisas que a loira é uma negação. No entanto, com muito esforço, a Josephine e seus comparsas conseguem preparar a Penny para começar a agir do lado deles. Aí em seguida, a Desjardins sugere a ideia deles finalizarem a loira logo, só que a granfina insiste em mantê-la por perto, pois ela aparentemente vai ser útil para um dos seus planos. Aí a primeira missão das duas juntas começa com a Josephine falando com um velho chamado Howard, e dá pra ver que o babaca está caindo nas histórias falsas da mulher, que ao ser pedido em casamento, diz que mesmo sendo a 63ª da linha de sucessão ao trono da Inglaterra, ela está falida, e que por conta disso, não quer parecer uma interesseira. Só que o idoso não está nem aí, pois irá sustentá-la quando se eleger como senador dos Estados Unidos. E ao lhe entregar um anel enorme, o cara é levado por Josephine para conhecer a irmã mais nova dela, que é a Penny, se passando por uma moça completamente enlouquecida, que ainda está na época medieval. E a maneira com que ela se comporta na mesma hora assusta o Howard, que começa a questionar se deve realmente se casar com a mulher, que ao provar que a sua irmãzinha é maluca, comenta sobre a prima Nocta, deixando claro que depois deles relaxarem após o casamento, o noivo vai ter que fazer o mesmo com a Penny, e irá precisar travar um duelo. Aí é claro que o Howard na mesma hora recusa e sai dali, ao ponto de deixar o anel de noivado com a Josephine. Com isso, o próximo alvo delas é outro milionário, só que agora as duas estão em um jantar com ele, em que a Penny está fazendo o mesmo papel, e no momento em que a loira se levanta para ir ao banheiro, a moça simplesmente revela que está com um cinto de castidade, o que obviamente assusta o pretendente da Josephine. Em seguida, a granfina chama o Albert para ajudar a loira a tirar aquilo com o maçarico, e tudo isso assusta o milionário. Assim, mais um anel vai para a conta das golpistas.
No outro dia, as falsas irmãs estão ao lado de um outro cara enquanto curtem a piscina. E para assustá-lo, a Penny saca uma arma e manda que seus empregados liberem o pássaro para que ele possa finalizar. Porém, quem aparece correndo é o Albert, que é baleado pela loira. Isso obviamente é uma armação. E agora, o grupo consegue mais um anel de um otário. E esses golpes são só pra gente burra cair mesmo, né? Porque a Josephine sempre usa a mesma desculpa, de ser a 63ª na linha de sucessão da Inglaterra. E depois disso, a besta fala que a outra golpista é a única parente viva, o que é completamente inconsistente, né? Porque qualquer um que jogar isso no Google vai perceber que é uma baita mentira. Daí a Josephine começa a pagar seus aliados, menos a Penny, que por ser a aluna da Granfina não recebe nada. E enquanto a loira tem um patrimônio de 500 mil dólares investido em criptomoeda, o que hoje em dia dá uns 5 bitcoins, a morena tem simplesmente quase 30 milhões. Acontece que, de acordo com a Josephine, ela é rica sim por ter feito investimentos corretos, e agora está investindo pesado na Penny. Por conta disso, ela precisa esperar lucrar para que possa dar algum dinheiro à loira, que obviamente não cai nessa ladainha e se enfurece, deixando claro que acha os métodos da morena péssimos. E então, caso a sua professora não lhe pague algo, a parceria das duas vai estar acabada. Um tempo depois, quando a Josephine está se aproximando para dar um golpe em outro desavisado no hotel, a malandra já chega fazendo um falso drama para o seu alvo, que obviamente a socorre. O problema é que a Penny aparece para atrapalhá-la, fingindo um acidente que chama a atenção de todos ali dentro do hotel. Aí é claro que a Josephine se enfurece e aproveita para destruir o disfarce da farsante, que ao se levantar, confronta a Granfina, que tenta expulsá-la dali. Afinal de contas, aquela cidade é o seu local de trabalho, só que a loira não está nem aí, e deixa claro que vai continuar por ali, fazendo com que a morena se enfureça e a arraste para fora pelos cabelos. Nesse momento, a Josephine decide propor um desafio para sua nova rival, que é basicamente uma aposta, em que as duas vão tentar fisgar o mesmo ricaço, e quem conseguir arrancar mais grana do otário será a vencedora, enquanto a perdedora vai ser obrigada a ir embora da França de uma vez por todas. Nisso as duas se assustam com o jovem Thomas caindo da piscina, e a princípio a Josephine não o reconhece, e questiona um funcionário do lugar sobre o nome do rapaz, fazendo com que a Penny se lembre do cara, que é o criador de uma rede social feita especificamente para xingar os outros. Ou seja, a pessoa vai lá, ofende alguém e essa mensagem logo é deletada. Praticamente o Twitter, né? E com isso, o cara é um bilionário do ramo de tecnologia. Porém, é claro que a morena não vai ter o caminho livre para fisgá-lo, porque a Penny logo aparece fazendo um papel de falsa cega, que se senta para apostar na roleta, e até faz a Josephine se afastar de Thomas. Então, quando a moça faz o seu primeiro lance, ela acaba perdendo todas as suas fichas. Nesse momento, a mentirosa se levanta em prantos da mesa, a ponto de deixar a sua bengala para trás, fazendo o rapaz se levantar para ir ajudá-la, forçando a Josephine a mandar a sua capanga para investigar o que é que eles vão fazer juntos. Em paralelo, o Thomas acaba se sentando para conversar com a Penny, que mostra ao cara a típica foto da sua irmã, que dessa vez precisa de dinheiro para tratar o palato, e o jovem até lhe dá uma grana para ajudá-la, até que a loira comenta que a suposta cegueira é na verdade psicológica. Então a malandra fala sobre o Dr. Schaffhausen, que é o único profissional que pode ajudá-la. O problema é que o tratamento com o médico custa 500 mil dólares, e depois desse papo, os dois vão juntos para o quarto do rapaz, que decide ajudá-la, só que não com dinheiro, e sim buscando o site e o contato desse tal Schaffhausen. E é claro que a Penny fica nervosa ao vê-lo tentando ajudar, afinal de contas, aquilo tudo é uma mentira. Por outro lado, no momento que a Desjardins revela a Josephine que a loira estava usando as estratégias dela para aplicar o golpe, a Granfina também decide jogar sujo. Daí, o Thomas acha uma foto do tal doutor na internet, que por coincidência também está naquele hotel, e ao se aproximar do velho, o jovem fica entusiasmado e tenta pedir ajuda ao homem, que fala em outra língua. Com isso, o bilionário tenta usar o tradutor para se comunicar com ele em francês, até que a Josephine o interrompe, dizendo que aquilo é holandês, e que ela é a verdadeira Schaffhausen. Aí a golpista avisa o sujeito que o Thomas não deseja dar uma relaxada com um cara, que tava crente que havia achado um jovem. Aí, enquanto se passa por uma médica, a Josephine explica ao seu alvo que conhece a Penny, dizendo que pela cegueira dela ser histérica, o Thomas não pode ajudá-la com dinheiro, pois isso só reforçaria a ideia de que ela é incapaz, o que prejudicaria o seu tratamento, até que a farsante aceita ir ajudar a loira. E por sua vez, a Penny está aproveitando o quarto do hotel luxuoso, e ao ser obrigada a voltar para o papel de cega, a moça obviamente se surpreende ao se encontrar com a sua rival, que ao se passar como a médica, deixa claro que usa métodos um tanto quanto diferentes para tratar os seus pacientes. Com isso, a malandra coloca a loira sentada, e para começar os exames, ela primeiro tenta usar a bengala da sua inimiga para ameaçá-la com um golpe, só que a Penny consegue se manter calma e não esboça nenhuma reação. Depois, a Josephine decide provar que a loira ainda tem sensibilidade nos seus olhos. Assim, ela começa a soprá-los, a ponto da mulher quase não conseguir mantê-los abertos. Porém, a novata consegue se manter firme e forte. Dessa forma, a falsa médica decide pegar pesado, e ao dizer que o próximo exercício consiste em adivinhar a comida só pelo paladar, a Granfina pega uma batata frita, esfrega a comida em toda a privada e enfia dentro da boca da Penny, que muito custo consegue engolir. Em seguida, a Josephine quer provar que uma pessoa cega sabe todos os passos de um ponto para o outro. Afinal de contas, é assim que os cegos andam pelos lugares. O que quer dizer que a loira vai precisar correr do quarto ao elevador. Só que no momento em que a Penny se prepara para sair, a Granfina fecha a porta, fazendo a coitada bater com tudo. Após todos esses testes, a Josephine decide assumir o tratamento da loira, que no dia seguinte vai
vai com o Thomas até a casa da Morena, e é aí que a Granfina começa a agir, porque para começar, ela faz de tudo para manter o rapaz longe da sua rival. Dessa maneira, a falsa médica começa a propor vários exercícios para testá-la. Primeiro, a Josephine e o Thomas começam a andar juntos de bicicleta, enquanto a Penny é obrigada a correr atrás deles, sem parar nem por um instante. Depois, quando os dois param para tomar um vinho, a loira é obrigada a ficar só segurando a vela deles. Só que como a golpista não tem sangue de barata, ela revida derrubando uma taça de vinho inteira na sua rival. Aí mais tarde, os três decidem ir para a balada. O problema é que enquanto a Penny fica ali perdida ainda no seu papel de cega, a Josephine se aproveita para dançar com o Thomas, que fica todo tímido com a situação. Nesse momento, três mulheres que estavam ali percebem que a Morena está se esfregando no rapaz, apenas para a loira mentir, dizendo que aquele é o seu namorado. Para piorar, a Penny comenta que depois de ter perdido a visão, a sua amiga, que é a Josephine, está se engraçando para cima do seu parceiro. Dessa forma, o trio sente empatia pela loira, e assim elas decidem se vingar pela coitada. E no momento que a Granfina vai ao banheiro, as outras mulheres a seguem, justamente para encurralá-la. E pessoal, para quem não sabe, esse filme aqui é um remake de um clássico dos anos 60, chamado Os Sedutores, que foi protagonizado por David Niven e Marlon Brando. Mas essa versão de 2019 inverteu os gêneros dos sacanas e adaptou a história para os dias atuais. Mas voltando à história, as mulheres revoltadas criam a brecha para a Penny e o Thomas terem um momento a sós. Com isso, os dois conversam sobre a situação, e na hora em que a loira sugere que o bilionário lhe deu dinheiro para que ela pague a doutora pessoalmente, o rapaz explica que no momento não possui o valor total, pois ao gastar o dinheiro da venda das suas ações, acabou lhe restando só 400 mil. Porém, ele garante que vai conseguir a diferença emprestada com a sua avó, coisa que faz a Penny estranhar, afinal de contas, como o Thomas está fazendo tudo aquilo sem nem ao menos conhecê-la. Só que isso faz o rapaz responder que a sua família lhe ensinou que o dinheiro serve para ajudar os outros. Mais tarde, quando as rivais se reúnem, a loira até sugere que as duas troquem um alvo, afinal de contas, o Thomas não tem toda a grana que precisam, sem contar que a Penny agora tem dó de dar o golpe no rapaz. Só que a Josephine não está nem aí pra isso, a ponto de dar a ideia delas disputarem o coração do rapaz, e não mais o seu dinheiro. Desse jeito, a loira se prepara para seduzi-lo. O seu único problema é que a Josephine conseguiu manipular as três mulheres de antes, que agora sabem que a Penny não passa de uma golpista, e agora elas vão cobrar as mentiras contadas pela malandra. Em paralelo, a Josephine vai até o quarto do Thomas no hotel com alguns aperitivos, pois de acordo com a farsante, ela está ali para ter um momento a sós e comemorar os avanços no tratamento da Penny. A princípio, o Thomas fica um pouco com o pé atrás com isso, já que o cara é completamente tímido, e para tentar quebrar o gelo, a malandra mente sobre estar tendo problemas com os códigos de programação do seu site. Assim, o nerd fica entusiasmado em ajudá-la, só que nem assim a golpista consegue se aproximar do rapaz, o que acaba forçando a malandra a subir na varanda, para forçá-lo a agarrá-la pela cintura. E aí a Josephine tenta se atirar para cima do Thomas, que segue firme, forte e não fraqueja, porque ainda continua negando o fogo para a Granfina. Mas antes dela ir embora, o programador apaga a luz do quarto, porque algo vai rolar agora. E pela manhã, no momento em que a Penny se livra das mulheres, ela pede o removedor de Super Bonder ao Albert, e depois de se preparar, a loira corre para o hotel. Dessa forma, a novata questiona ao camareiro se a falsa doutora Schaffhausen já saiu do hotel, e no momento em que o sujeito explica que ela está no quarto do programador desde a noite passada, a Penny sente que perdeu a disputa, fazendo com que a coitada volte para a casa da Granfina para arrumar as suas malas. No entanto, o Thomas aparece do nada, explicando a ela que seus investidores o mandaram voltar para casa, mas antes disso, o nerd precisa se despedir da loira, já que a golpista foi a melhor coisa que lhe aconteceu nessa semana que passou na França. Ao ouvir isso, é claro que a Penny fica ainda mais encantada pelo rapaz bonzinho, e no momento em que ele está prestes a sair da casa, a garota sai correndo atrás dele, apenas para escorregar e bater em um pedestal que derruba um vaso em cima dela. Depois disso, o Albert aparece colocando uma placa de piso escorregadio, e isso faz a Penny sair do papel. Aí ela olha para o velho e o xinga, e ao notar isso, o Thomas fica todo felizinho, porque no lugar de desconfiar que a loira está mentindo, o rapaz se alegra ao ver que o tratamento deu certo, porque o nerd havia acabado de pagar os 500 mil dólares para a Josephine. Em seguida, quando o Thomas está na pista de pouso para partir, a Penny faz questão de devolver o dinheiro usando os bitcoins. Porém, a desculpa que a malandra dá é que a sua prima que ganhou na loteria lhe emprestou. Aí, por mais que o programador insista, a loira continua não aceitando a sua proposta de viajar ao lado dele. Logo na sequência, o jovem embarca e vai embora, até que a Josephine aparece de roupão e desesperada, a ponto de correr atrás da aeronave. No entanto, a Morena revela que no momento em que o Thomas apagou as luzes, o cara na verdade mostrou um PowerPoint sobre o seu novo aplicativo. E na hora de relaxarem, o moço pediu para que ela tomasse banho, e essa foi a brecha para o malandro roubar todos os pertences dela e fugir dali. Sem contar que o bandido conseguiu arrancar 500 mil dólares da Granfina, que foi convencida pelo maluco, que pediu um investimento no seu novo site. Isso faz a Penny lembrar que mandou todo o seu dinheiro para o golpista, que havia dito ter transferido a sua grana para Josephine, o que quer dizer que o espertão saiu com o dinheiro das duas. E no momento em que a loira recebe um SMS dele admitindo que deu um golpe nas duas, ambas descobrem que o moleque é neto da lendária criminosa Medusa, que passou o bastão para ele. Após 2 semanas, a Penny se prepara para ir embora, mas antes ela passa pela Josephine e agradece por
tudo, além de receber da Granfina toda a sua parte dos golpes, em que as duas cometeram juntas. Porém, antes da despedida, quem reaparece é o Thomas, se passando por um guia turístico de um grupo de mulheres mais velhas, e o malandro simplesmente envolve as suas duas rivais no esquema. Aí, depois que eles ficam a sós, o rapaz explica que gosta das duas, e que ambas são ótimas no que fazem, tanto que a loira até lhe lasca um beijão. E no momento em que o golpista explica que a Medusa iria adorá-las, os três decidem fazer uma equipe imbatível. No fim, o trio está agindo, e 6 meses depois, as duas malandras estão fugindo da polícia depois de tomarem 500 mil euros de um otário, e os policiais acabam perguntando ao Thomas sobre o paradeiro delas. Como o cara está disfarçado, é óbvio que ele dá a informação errada sobre. Daí vemos que as duas estão escondidas ao redor da árvore de Natal, com roupas que as fazem parecer presentes, e agora o trio consegue completar mais um golpe bem sucedido. Fala galera, qual será que vai ser o próximo esquema desse trio de trambiqueiros? Me contem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.